No primeiro capítulo nós temos 4 pontos, que é Deus é infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Nessa primeira parte nós vamos ficar aqui com Deus e o infinito. Então, Deus e o infinito. Pergunta número 1. O que é Deus? Esta foi uma pergunta bastante inteligente, porque qualquer um de nós iria perguntar quem é Deus, não é? Porque seria fácil explicar, ou melhor entender dessa forma, quem é Deus? E íamos ter uma resposta, olha, Deus é isso, Deus é aquilo, etc, etc. Mas se perguntasse quem é Deus, teríamos uma definição de Deus e automaticamente definindo Deus, Deus estaria limitado. E Deus não pode estar limitado, não é? Então, Deus não pode ser definido porque ele não pode estar limitado. Então, a pergunta foi de uma inteligência muito grande, que caracteriza o próprio Kardec. E a pergunta é: o que é Deus? E a resposta, muito simples e brilhante, é: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Não é? Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Então, o que é que está aqui a dizer? Ou seja, a inteligência suprema de todas, como é óbvio, se é suprema, é de todas as inteligências e tem toda a inteligência. Ou seja, porque nós, homens encarnados, nós que estamos aqui a falar e vocês estão aí a ouvir, também somos inteligentes. Os animais também têm a sua inteligência. Então, Deus é a inteligência suprema, a inteligência acima de todas as inteligências e detém a inteligência máxima. E detém toda a inteligência. Então, a inteligência suprema e causa primeira todas as coisas, ou seja, tudo surge de Deus, tudo nasce de Deus, tudo é criado de Deus. Então, temos aqui uma resposta brilhante para uma pergunta brilhante. E o segundo ponto é o que deve entender-se por infinito. E a resposta foi o que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo o que é desconhecido é infinito. Ou seja, o que é o infinito? O que não tem começo nem fim. E tudo que é desconhecido é infinito. Então, Kardec faz a terceira pergunta, que diz assim: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Já que tudo o que é desconhecido é infinito, por isso é que Kardec faz essa pergunta. Então, podemos dizer que Deus é infinito, já que nós os desconhecemos, digo, com os olhos, não é? E ele disse, a resposta é: definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Ou seja, a nossa linguagem ainda é muito rudimentar, apesar de que a gente pensa que ela é muito evoluída, mas não, ela é muito rudimentar, porque há coisas que a gente não consegue explicar por palavras. Os sentimentos a gente não consegue explicar por palavras, por mais que a gente diga, por mais que sejamos experts nesta ou naquela língua, nós não conseguimos traduzir sentimentos, traduzir emoções por palavras. Podemos ter uma ideia, um panorama muito vago, mas não temos a capacidade de traduzir um sentimento ou uma emoção por palavras, digo, não é? Então Kardec faz uma nota nisto e diz assim: Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma e definir uma coisa que não é conhecida por outra menos conhecida ainda. Este é o adendo já de Kardec, a adenda de Kardec faz nesta pergunta, uma nota, não é? Kardec faz nessa pergunta. Então, Deus é infinito nas suas perfeições. Deus é infinito nas suas perfeições.
mas não se pode dizer que Deus é o infinito, porque o próprio infinito é uma abstração e nós não podemos definir uma coisa que não é conhecida por outra menos conhecida ainda, não é? Então é o que Kardec está aqui a dizer. E nessa primeira parte ficamos por aqui, entendendo de que essas três perguntas, que elas são fundamentais para o entendimento do que aí vem, não é? Então vemos a inteligência das perguntas e, acima de tudo, a inteligência das respostas. Mas as duas coisas têm que estar igualadas ou ligadas, porque uma boa pergunta traz sempre uma boa resposta, não é? Se a pergunta for má, provavelmente a resposta também será má. Se a pergunta for boa, a resposta será boa. Então, uma boa pergunta traz também uma boa resposta. E se nós estivermos diante de um mestre em filosofia, em conhecimento qualquer, se nós não fizermos as perguntas certas, nós não colheremos as respostas certas. Ou melhor, se nós não fizermos as perguntas certas, não obteremos quase conhecimento nenhum daquele que está ao nosso lado. Imaginem vocês, se nós estivéssemos perto do Cristo e tivéssemos que fazer algumas perguntas a Ele, se nós perguntássemos coisas banais, a resposta que teríamos seria uma resposta sempre inteligente, como é óbvio, mas não seria por aí além, porque a própria pergunta também já é de fraca inteligência, não é? Então, para nós retirarmos o conhecimento, tirarmos maior proveito do conhecimento que alguém tem, temos de fazer as perguntas certas para colher as respostas certas. E é dessa forma que Kardec fez as perguntas corretas e inteligentes e obteve as respostas mais inteligentes ainda. Então, encerramos esse primeiro vídeo por aqui e desde já carreguem no like se gostaram, subscrevam, toquem no sino das notificações, compartilhem se gostaram, se não gostaram também compartilhem e digam para as pessoas, divulguem nos vossos grupos, etc, etc. Vamos partilhar um pouco de conhecimento. Muito obrigado, até o próximo vídeo.